Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 7, que dizem: Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre a simplicidade. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom andar com Ele. Não orando como que num monólogo, mas num diálogo constante. E essa palavra, a simplicidade, em especial que tem pairado em meus pensamentos, é algo muito interessante. Você já passou por uma experiência assim? Onde tudo que pensa e faz acaba girando em torno daquela simples palavra? Palavras que martelam sem parar, no nosso caso em questão, simplicidade, simplicidade e mais simplicidade. O benefício de ser filho de Deus, em primeiro lugar, é ser filho de Deus. O segundo é poder aprender direto da fonte. Comecei a fazer inúmeros questionamentos. Alguns eu até encontrei respostas. Contudo, algo interessante que ajuda nos processos de aprendizagem é ter um coração aberto para ser confrontado. Não posso prometer que é fácil, mas é sem dúvida recompensador. Primeira coisa que pude ouvir do Senhor é: seja uma pessoa simples. Outra coisa, caminhe como meu filho Jesus. Olhe para a vida do meu filho. Você anda em simplicidade? Vejamos atentamente o que o Senhor quer nos ensinar novamente. Nós estamos em Cristo Jesus e caminhamos no amor e compreendendo o que Jesus fez em nosso lugar. Consideramos ter uma glória pessoal. Constantemente, achamos que somos suficientes e que somos capazes de fazer todas as coisas e usamos o nome de Jesus para promover o nosso ministério, as nossas obras e tudo aquilo que fazemos, mesmo sabendo que não devemos nos entregar à vaidade do nosso coração e às vanglórias desta vida passageira. Insistimos em nos considerar bons e poderosos para fazer o nosso nome maior do que o de Cristo Jesus. É muito sério isso. Não devemos nos considerar melhor do que Cristo, pois nada é pela nossa força. Não conseguimos fazer nada sem o poder que há na vida de Cristo, sem a revelação da poderosa vida de Jesus em nós. Agora, vem a parte em particular que pode ser bem confrontante. Se foi nos ensinado sobre amar e promover o nosso irmão e considerar a ele de maior importância que a nossa própria vida, por que continuamos a fazer o contrário? Por que a necessidade de se fazer maior e melhor que os nossos irmãos? Pois andar em humildade e simplicidade é tão raro de se ver no meio daqueles que dizem estar em Cristo e na comunhão do Espírito Santo. O lugar de simplicidade não é apenas abster de coisas, e sim fazer a ausência do seu eu, do seu orgulho, para amar e cuidar dos interesses do reino de Deus. Cristo, entregando-se na cruz por amor,
e por cuidar dos interesses do Pai, assim ele teve uma atitude de humildade. Jesus é simples e ama o simples. Lembre-se que viver conforme Jesus é, ou viver conforme Jesus, é andar em simplicidade. É não achar valor nos títulos e nos rótulos de glória que o próprio homem dá. Gostaria que soubessem, somos filhos e escolhidos do Pai. E somos hoje e amanhã e depois. Depois e depois, aqueles vivem e viverão a vida que Jesus viveu. Que a bondade de Jesus alcance o seu coração hoje e que você possa aprender todos os dias que Jesus é manso e humilde e que não se importou com posição, mas simplesmente em fazer a vontade do Pai. Então, hoje, ele nos chama para esse compromisso e para esse comprometimento de sermos simples e de, em humildade, nos render à vontade dele e não mais às vontades da nossa carne, que tenta dia após dia fazer com que a nossa alma se submeta às coisas desta terra. Permita que o Espírito Santo de Deus te leve a esse entendimento e você viva tudo que o Senhor preparou para você neste dia chamado hoje. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça, obrigado pela sua glória, obrigado por este fôlego de vida. Obrigado por nos levantar. Obrigado porque mesmo diante dos processos, das dificuldades, das situações, mesmo diante, Pai, de todas as circunstâncias, o Senhor tem nos mantido em pé. Tem nos feito lembrar de todas as promessas, tem nos feito caminhar debaixo daquilo que o Senhor assim nos disse, porque só o Senhor nos tirou deste lamaçal de pecado, só o Senhor nos confrontou a ponto, Pai, de moer todas as nossas vontades e fazer com que o seu reino fosse estabelecido em nós. E isso é maravilhoso. Então, diante desta verdade, em mais este dia, estabelecemos este reino, estabelecemos a sua vontade e o seu querer, para que se cumpra a sua graça e a sua glória, e cada vez mais o Senhor nos aperfeiçoe nessa humildade e nessa simplicidade, não de ficar falando, mas sim de executarmos. Sim, Pai, fazermos, cumprirmos e mergulharmos diante desta verdade e viver esta verdade plenamente, sem, Pai, quaisquer outro tipo de interesses, mas sim só um único, de fazer com que a sua vontade se cumpra e cumprir o nosso papel, o nosso chamado, o nosso desígnio, cumprir o nosso propósito em todos os lugares que o Senhor nos colocar. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas, Pai, livra-nos do mal. Livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste Teu Filho antes, ó Senhor. Leve-nos ao entendimento de viver tudo conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar. E todos estes que hoje, Pai, estão com esta dificuldade de ter esta compreensão, leve, Senhor, estes corações à simplicidade do seu evangelho, de viver, Senhor, a sua humildade, de se render totalmente a Ti e ver a sua glória manifesta. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos todos os nossos sentidos e tudo diante do seu altar, para que o seu nome seja visto em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.